Eu sempre soube que a casa onde cresci escondia segredos sombrios, mas nunca imaginei que descobriria algo tão aterrorizante. Me chamo Lucas, e vou contar a vocês como a curiosidade pode nos levar aos lugares mais obscuros de nossas almas. Tudo começou em uma noite chuvosa, quando a luz falhou e a escuridão revelou um segredo escondido no porão. Eu cresci em uma pequena cidade no interior. Nossa casa era grande e antiga, cheia de corredores escuros e móveis que rangiam. Mas havia um lugar que sempre evitávamos: o porão. Meus pais diziam que era perigoso, mas nunca explicaram por quê. Naquela noite, enquanto minha família dormia, decidi explorar o porão. Com a lanterna tremendo em minha mão, desci as escadas de madeira que pareciam gemer a cada passo. A umidade no ar era quase palpável, e o cheiro de mofo me fez engasgar. Quando cheguei ao fundo, minha lanterna revelou um cômodo cheio de objetos antigos e empoeirados. Mas foi no canto mais escuro que vi algo que fez meu sangue gelar. Um berço antigo, coberto por um véu sujo. Dentro dele, um boneco de criança, com olhos que pareciam me seguir. De repente, senti uma presença. Me virei rapidamente e vi uma sombra se movendo na parede. Minha lanterna piscou, e naquele instante, eu vi. Uma criança, com olhos vazios e um sorriso perturbador, estava parada na minha frente. Ela não tinha boca. Apenas um vazio onde os lábios deveriam estar. Eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. A criança levantou a mão e apontou para algo atrás de mim. Me virei lentamente e vi uma porta que eu nunca tinha notado antes. Com as mãos trêmulas, abri a porta e encontrei um quarto pequeno, decorado como um quarto de criança. No chão, havia desenhos feitos com giz. Todos mostravam a mesma cena: uma criança sem boca, presa no porão. Os desenhos eram perturbadores, mas o que mais me chamou a atenção foi um diário velho, jogado no canto. Comecei a ler, e as palavras contavam a história de uma menina chamada Ana, que foi trancada no porão por seus pais, que a consideravam amaldiçoada. Quanto mais eu lia, mais eu sentia a presença de Ana. Ela estava ali, comigo, lendo junto. Descobri que ela tinha morrido de fome e sede, esquecida pelos próprios pais. E agora, seu espírito estava preso naquele porão, buscando vingança. Minha cabeça girava com as revelações, e eu sabia que precisava sair dali. Mas quando me virei para sair, a porta se fechou com um estrondo. Ana estava ali, mais próxima, com os olhos cheios de dor e raiva. Ela começou a se mover em minha direção, e eu sabia que precisava fazer algo para libertá-la. Peguei o diário e comecei a ler em voz alta as últimas palavras escritas por ela. Enquanto lia, senti a energia na sala mudar. Ana parou e olhou para mim com olhos cheios de gratidão. Seu corpo começou a se desvanecer, e eu sabia que finalmente estava livre. Mas antes de desaparecer completamente, ela me sussurrou uma palavra: maldição. Eu estava livre do porão, mas sabia que a história não acabava ali. A maldição que prendia Ana estava ligada à minha família, e eu precisava descobrir mais. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais, que pareciam já saber sobre a maldição. Eles confessaram que nossa família tinha um dom de mediunidade, e que Ana era uma parente distante, amaldiçoada por sua habilidade. E agora, a maldição estava sobre mim, e eu precisava encontrar uma maneira de quebrá-la. Com a ajuda de meus pais, comecei uma jornada para desvendar os segredos de nossa família. Mas o que descobri foi muito mais sombrio do que eu poderia imaginar. A maldição não era apenas uma lenda, mas uma realidade aterrorizante. Agora, antes de prosseguirmos, se você quiser aparecer aqui no Mr. Jimmy, deixe seu nome nos comentários e a cidade de onde está vendo esse vídeo. Nós não seríamos nada sem a ajuda de vocês. Meu nome é Clara, e a história que vou contar hoje aconteceu comigo há alguns anos, quando eu me mudei para uma velha casa na cidade onde cresci. Pensava que estava começando uma nova vida,
mas mal sabia que estava me aproximando de um pesadelo. Tudo começou com uma simples mudança, e terminou com uma revelação aterrorizante sobre a presença de um homem no meu quarto escuro. Depois que herdei a casa dos meus avós, decidi que era hora de mudar de ares. A casa era antiga, mas tinha um charme especial. Meus avós sempre contavam histórias sobre suas experiências lá, mas nunca mencionaram nada de assustador. Logo na primeira noite, comecei a notar coisas estranhas. Barulhos vindos do andar de cima, portas que se fechavam sozinhas. Pensei que era apenas a casa se ajustando, mas algo dentro de mim dizia que havia mais. Uma noite, enquanto eu estava na cama, ouvi passos no corredor. Levantei-me para investigar, mas não vi nada. Voltei para a cama, mas a sensação de estar sendo observada não me deixava em paz. Na manhã seguinte, encontrei marcas de mãos empoeiradas na porta do meu quarto. Isso me deixou desconcertada, mas tentei ignorar, achando que talvez tivesse sido algo que eu não lembrava. Mas então, as coisas começaram a piorar. Todas as noites, à mesma hora, ouvia um sussurro vindo do quarto escuro no final do corredor. O quarto que eu ainda não tinha coragem de explorar. Decidi que não podia mais ignorar. Com uma lanterna em mãos, fui até o quarto escuro. A porta rangeu quando abri, e uma brisa gelada passou por mim. Entrei e iluminei o ambiente, revelando um cômodo vazio, exceto por uma velha cadeira de balanço. Na cadeira, havia uma fotografia antiga. Mostrava um homem com um olhar penetrante, vestido com roupas de outra época. Abaixo da foto, estava escrito: "Ele está sempre observando." Naquela noite, os sussurros se tornaram mais claros. Parecia que alguém estava tentando se comunicar comigo. Resolvi investigar mais sobre a história da casa e descobri algo perturbador. Descobri que o homem na foto era um antigo morador da casa, que havia desaparecido misteriosamente. Diziam que ele era um médium poderoso, mas que havia sido amaldiçoado por tentar se comunicar com o além. Compreendi que a maldição que o prendeu ainda estava ativa. E agora, ele estava tentando usar minhas habilidades mediúnicas para se libertar. Comecei a ter visões dele, tentando me guiar para descobrir a verdade sobre seu desaparecimento. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti uma presença ao meu lado. Abri os olhos e o vi, parado ao pé da minha cama. Seus olhos eram vazios, mas seu olhar era cheio de desespero. Ele queria ajuda. Compreendi que ele estava preso entre os mundos, buscando redenção. Resolvi ajudá-lo e comecei a realizar sessões mediúnicas, tentando conectar sua alma com o além. As sessões foram intensas, mas aos poucos, comecei a entender o que ele precisava. Ele queria que sua história fosse conhecida, que sua alma fosse liberta da maldição que o prendia. Finalmente, em uma noite de lua cheia, consegui estabelecer uma conexão forte o suficiente para libertá-lo. Ele me agradeceu com um olhar de paz, e então desapareceu, deixando apenas uma sensação de alívio. A casa ficou em silêncio depois disso. Não havia mais sussurros, nem passos no corredor. Mas eu sabia que aquela era apenas uma parte da história. A maldição da minha família ainda estava ativa, e eu precisava continuar investigando. Meu nome é Mariana, e a história que vou compartilhar é sobre uma casa onde morei por pouco tempo. Tudo começou quando ouvi um sussurro no corredor, um som que me guiou até os segredos mais profundos da minha família. Se prepare, pois este é um relato que vai mexer com seus medos mais íntimos. Eu havia acabado de me mudar para uma nova casa. Era um lugar espaçoso, mas havia algo de estranho no ar. Desde a primeira noite, ouvia um sussurro suave, como se alguém estivesse tentando me falar algo. O sussurro vinha sempre do corredor que levava aos quartos. No começo, tentei ignorar, achando que era minha imaginação. Mas quanto mais o tempo passava, mais claro o sussurro ficava. Uma noite, decidi seguir o som. Com uma vela acesa, andei pelo corredor, sentindo a presença de algo ou alguém me guiando. O sussurro se transformou em palavras, mas eram difíceis de entender.
O som me levou até um quadro pendurado na parede. Era uma pintura antiga de uma mulher com olhos tristes. Atrás do quadro, encontrei um buraco na parede, escondendo um velho diário empoeirado. O diário pertencia à minha bisavó, uma mulher que eu mal conhecia. Comecei a ler suas anotações e descobri que ela também ouvia os sussurros no corredor. Ela escrevia sobre uma presença que tentava se comunicar com ela. À medida que lia, comecei a entender que minha bisavó era uma médium poderosa, mas que havia sido amaldiçoada. A presença que ela sentia era de um espírito preso entre os mundos, buscando redenção. Em uma noite de lua cheia, realizei um ritual de comunicação espiritual. Usei os objetos que encontrei no diário e tentei entrar em contato com o espírito. Durante o ritual, senti uma força poderosa ao meu redor. O sussurro se transformou em uma voz clara, uma mulher pedindo ajuda para libertar sua alma. Ela me contou sobre a maldição que havia sido passada de geração em geração. A presença revelou que minha bisavó tentou ajudá-la, mas falhou. E agora, ela precisava de mim para completar o ritual de libertação. Era minha chance de acabar com a maldição que assombrava minha família. Com determinação, continuei o ritual. A presença da mulher ficou mais forte, e comecei a ver visões de seu passado. Vi como ela foi traída e amaldiçoada, e como sua alma ficou presa na casa. Com a ajuda das visões, consegui entender o que precisava ser feito. Usei as palavras do diário da minha bisavó e completei o ritual. A presença da mulher se tornou calma e serena. Ela me agradeceu por libertá-la e desapareceu em uma luz brilhante. O sussurro no corredor finalmente cessou, e a casa ficou em paz. Mas eu sabia que a história não terminava ali. Descobri que a maldição da minha família ainda estava ativa. A presença da mulher era apenas uma parte do quebra-cabeça. Precisava continuar investigando para encontrar uma solução definitiva. Com o diário da minha bisavó como guia, comecei a explorar outras áreas da casa, buscando mais pistas sobre a maldição. Cada descoberta me aproximava mais da verdade, mas também me expunha a novos perigos. A jornada estava longe de acabar. Mas com cada passo, sentia que estava mais perto de libertar minha família da maldição que nos assombrava por gerações. E eu estava determinada a seguir até o fim. Meu nome é Eduardo, e o relato que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 16 anos. Tudo começou com um espelho antigo, um objeto que parecia inofensivo, mas que guardava um segredo sombrio. Meus pais haviam herdado uma velha casa de um parente distante, e eu fiquei fascinado com a quantidade de antiguidades que encontramos lá. Entre elas, um espelho grande e ornamentado que estava coberto de poeira. O espelho ficava no sótão, um lugar que evitávamos por causa da sensação estranha que nos dava. Um dia, decidi limpar o espelho e levá-lo para o meu quarto. Foi aí que tudo começou. Na primeira noite com o espelho no meu quarto, acordei no meio da noite e vi uma sombra refletida nele. Pensei que era apenas minha imaginação, mas a sombra parecia se mover de maneira independente. Os dias passaram, e a sombra no espelho ficou mais definida. Parecia a silhueta de uma pessoa, mas seus olhos eram apenas buracos negros. Comecei a sentir que algo estava me observando, mesmo quando não estava olhando para o espelho. Uma noite, tive um pesadelo aterrorizante. No sonho, a sombra saiu do espelho e tentou me arrastar de volta com ela. Acordei suando frio e com o coração disparado, mas o espelho parecia normal. Contei a meus pais sobre o espelho, mas eles acharam que eram apenas sonhos de adolescente. Decidi investigar por conta própria e comecei a pesquisar sobre a história da casa e de seus antigos moradores. Descobri que o espelho pertencia a um homem que morou na casa há mais de um século. Ele era um ocultista que acreditava que o espelho era uma porta para outra dimensão. Durante um de seus rituais, algo deu errado, e ele foi preso dentro do espelho. Entendi que a sombra era o espírito do ocultista, preso entre os mundos. Decidi que precisava libertá-lo para acabar com os pesadelos e a sensação de ser observado. Mas não sabia como. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi uma voz sussurrando meu nome.
Segui o som até o espelho e vi a sombra mais clara do que nunca. Ela me olhou com desespero e gesticulou para que eu a ajudasse. E lembrei das histórias da minha família sobre mediunidade e maldições. Percebi que talvez tivesse a habilidade de libertar o espírito do ocultista. Com medo, mas determinado, comecei a estudar sobre rituais de libertação. Reuni os materiais necessários e esperei uma noite de lua cheia. Coloquei o espelho no centro do meu quarto e comecei o ritual, recitando palavras antigas que encontrei em um livro de ocultismo. Durante o ritual, a sombra no espelho começou a se contorcer e a luz do quarto piscou. Senti uma presença poderosa ao meu redor, mas continuei recitando as palavras, tentando manter a calma. Finalmente, a sombra saiu do espelho e apareceu na minha frente. Era o espírito do ocultista, que me agradeceu por libertá-lo. Antes de desaparecer, ele me contou sobre a maldição que havia lançado e como eu era parte da solução. Depois que o espírito desapareceu, o espelho ficou em silêncio. Não havia mais sombras ou sussurros, e finalmente me senti em paz. Mas sabia que essa era apenas uma parte da maldição da minha família. Com o espelho agora apenas um objeto comum, comecei a investigar mais sobre a maldição. Cada pista me aproximava mais da verdade, mas também revelava novos segredos e perigos. Meu nome é Júlia, e o que vou relatar aconteceu há 2 anos, quando me mudei para um apartamento novo. Eu estava em busca de uma nova vida, mas o que encontrei foi um morador invisível que transformou minha realidade em um pesadelo constante. Quando me mudei para o novo apartamento, estava animada com a mudança. Era um lugar espaçoso, com uma vista incrível da cidade. Mas desde a primeira noite, comecei a sentir que não estava sozinha. Nas primeiras noites, ouvi barulhos estranhos. Passos leves, sussurros e até mesmo risadas baixas. Pensei que talvez fossem sons vindos dos vizinhos, mas logo percebi que os sons vinham de dentro do meu apartamento. Uma manhã, encontrei objetos fora do lugar. Livros que eu tinha certeza de ter guardado estavam espalhados pela sala. Tentei ignorar, achando que estava apenas esquecendo onde colocava as coisas. Mas então, comecei a ver sombras se movendo pelo canto dos meus olhos. Não conseguia identificar claramente, mas a sensação de ser observada se tornava cada vez mais intensa. Resolvi investigar mais a fundo. Descobri que o apartamento havia sido anteriormente habitado por um homem solitário que desapareceu sem deixar vestígios. Os moradores antigos contavam histórias de coisas estranhas acontecendo no local. Uma noite, enquanto estava deitada na cama, senti um peso ao meu lado, como se alguém tivesse se sentado ali. O pavor me paralisou, mas não havia nada visível. Apenas a sensação de uma presença forte. Decidi pesquisar mais sobre o homem que desapareceu. Descobri que ele tinha interesse por ocultismo e rituais de invisibilidade. Era como se ele tivesse conseguido se tornar invisível, mas ficou preso nesse estado. Percebi que o morador invisível estava tentando se comunicar comigo. Ele movia objetos para chamar minha atenção e me guiava para encontrar pistas sobre seu desaparecimento. Estava desesperado por ajuda. Lembrei das histórias da minha família sobre mediunidade e maldições. Sabia que tinha que fazer algo para libertar a alma do morador invisível. Comecei a estudar mais sobre as histórias de minha família. Enquanto lia os antigos diários de meus antepassados, notei que muitos deles relatavam experiências semelhantes. A maldição parecia afetar todos nós de maneiras diferentes, mas sempre com uma conexão ao sobrenatural. Uma noite, o morador invisível tornou-se mais agressivo. Acordei com marcas de mãos no meu braço, como se alguém tivesse me segurado com força. O medo tomou conta de mim, mas sabia que não podia fugir. Comecei a conversar com o morador invisível, na esperança de entender suas intenções. Perguntei-lhe o que queria e por que estava preso ali. A resposta veio na forma de um bilhete deixado sobre a mesa: ajude-me a ser visto. Compreendi que o morador invisível queria ser reconhecido, queria que sua história fosse conhecida. Mas como poderia fazê-lo visível novamente? A resposta parecia estar além do meu alcance. Na última noite, o apartamento se tornou um caos. Objetos voavam, sombras dançavam nas paredes, e uma presença palpável me cercava.
Senti que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Então, vi uma figura se formando lentamente diante do espelho do corredor. Era o morador invisível, finalmente se tornando visível por um breve momento. Ele estendeu a mão, seus olhos cheios de súplica e dor. E então, desapareceu, deixando-me com uma sensação de pavor e uma pergunta sem resposta. Quem mais estava invisível, observando e esperando para ser visto? Obrigado por assistir. Se você gostou desse relato e quer saber mais sobre a maldição da minha família, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. E não se esqueça de comentar suas opiniões ou experiências sobrenaturais. Nos vemos no próximo episódio, onde a verdade final será revelada. Até lá, cuide do que pode estar escondido nas sombras.